Paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos e filhas de Deus, amém? Graças a Deus. Diga assim comigo: Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é bom demais. Graças a Deus. Nesta noite eu quero conversar com você sobre um assunto muito importante, que eu considero muito importante. Ao longo da vida, a gente vai construindo uma narrativa com o nosso jeito de viver. À medida que a gente vai vivendo, as pessoas vão nos olhando e vão percebendo como é que nós somos. A gente constrói uma narrativa. Isso acontece com as pessoas, isso acontece também com Deus. Nós vamos, à medida que andamos, vivemos, caminhamos, namoramos, ficamos noivos, casamos, temos filhos, a gente vai construindo uma história, uma narrativa que passa a ser visto ou vista pelas pessoas. E essa narrativa, ela é percebida de maneiras diferentes, evidentemente. Então eu queria perguntar para você, se eu dissesse assim a você, qual é a narrativa de Hitler? Se olhando para a vida de Hitler, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Essa é a narrativa dele. Se eu perguntasse para você a respeito de Mandela, qual seria a narrativa? Se eu perguntasse para você a respeito de Luther King, qual seria a narrativa da vida dele? Se eu perguntasse para você a respeito de Putin, qual seria a narrativa da vida dele? Se eu perguntasse para você a respeito de Billy Graham, qual seria a narrativa da vida dele? Na Bíblia tem a narrativa da vida de muitas pessoas. E hoje eu quero compartilhar com vocês a narrativa da história de uma mulher. Uma mulher que, até na descrição do texto bíblico, não se sabe direito qual era exatamente essa mulher, qual das Marias da Bíblia seria ela. Se a Maria Madalena, de quem os demônios foram expulsos, se a Maria, irmã de Jesus, se outra Maria, mas era apenas uma Maria que um dia teve a sua vida mudada por um encontro com Jesus. E a sua vida mudou tanto que ela entendeu quem era Jesus, ela compreendeu quem era Jesus, e por isso, além da admiração, ela foi mais longe, ela compreendeu que Jesus deveria ser adorado, que Jesus deveria ser amado, que Jesus era Deus, que Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo, que Jesus Cristo havia vindo a este mundo para morrer, dar a sua vida, salvar os pecadores como nós e como ela, e dar dignidade para a vida, oferecer para as pessoas a oportunidade delas terem uma narrativa diante de Deus e uma narrativa diante das pessoas. Essa mulher então, alguns dias antes da morte de Jesus, ela juntou o que ela tinha de melhor, um vaso de alabastro. O vaso de alabastro era um vaso muito caro, porque ele era um vaso sem porosidade, ele era um vaso feito de um material que precisava ser muito bem, vamos dizer assim, preparado para receber
o melhor perfume que havia na época. E o perfume era de nardo puro, e ela então juntou o vaso de alabastro, que era muito caro, juntou o perfume de nardo puro que estava dentro do vaso. Para vocês terem uma ideia, o perfume que ela tinha ali armazenado seria suficiente, ou o preço seria equivalente a 1 ano de trabalho, sem ela tirar nenhum dinheiro e apenas colocando aquilo para comprar o perfume. Era um perfume caríssimo. Ela juntou então tudo isso, e por ter compreendido quem era Jesus Cristo e quem era Deus, ela foi até Jesus e derramou, quebrou o vaso e derramou o perfume nos pés de Jesus. A narrativa da vida daquela mulher foi Jesus quem disse que deveria ser contada a história daquela mulher em todo lugar que se pregasse o Evangelho. Então a narrativa da história dela foi aprovada, reconhecida pelo próprio Jesus. E Jesus então disse: a partir de agora, onde vocês mencionarem o Evangelho, onde vocês anunciarem o Evangelho, vocês devem contar essa história, porque esta mulher entendeu quem sou eu, o Filho do Deus vivo. Todos nós construímos uma narrativa, todos nós vamos vivendo e construindo essa narrativa, e a pergunta que eu quero fazer para você desde o início: qual é a narrativa que você está construindo na sua vida? A narrativa que você está construindo na sua relação com Deus e na sua relação com as pessoas? Qual é a narrativa que vai ficar? Quando as pessoas olharem para você, o que elas dizem a seu respeito? Quando você estiver diante de Deus, o que o Senhor vai dizer a seu respeito? O texto está em Mateus capítulo 26, versos 6 a 13, e nós vamos ler. Eu espero que seja colocado ali no telão, e eu acredito que sim. Então você pode acompanhar aqui comigo. Preste atenção, porque eu não falo das coisas que eu penso, eu não falo da sabedoria humana, eu não venho aqui com o propósito de falar e distribuir conhecimento para vocês. Eu venho aqui para proclamar uma pessoa chamada Jesus, e o meu desejo, a minha oração todos os dias é que ao proclamar a palavra as pessoas compreendam, entendam, percebam, tenham uma revelação de quem é a pessoa de Jesus. Por isso eu peço a sua atenção. Está aqui, ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, aonde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. O que aconteceu ali naquele momento é que os discípulos fizeram uma proposta diante do que eles estavam vendo. Aquela mulher então, que havia entendido quem era Jesus,
derrama sobre os pés de Jesus o perfume, e os discípulos então fazem uma proposta religiosa. É a proposta que tem tomado conta da vida da maioria das pessoas. Uma proposta que desvia as pessoas do Evangelho. Uma proposta que nós fomos nos acostumando a ouvir, e por isso nós fomos assumindo que essa é a proposta verdadeira. A proposta deles tinha uma causa nobre. A causa era nobre, mas a motivação deles estava errada. A causa era nobre, porém eles estavam indignados. A indignação revela que aquele ato daquela mulher, eles não concordavam. Eles ficaram com raiva, porque aquela mulher estava adorando a Jesus, ao invés de vender o perfume e dar aos pobres. Eles se tornaram críticos daquela atitude da mulher, porque ela, ao invés de vender o perfume, estava dando aos pobres. A causa era nobre. Atender aos pobres é o chamado de todos os cristãos, de todos os filhos de Deus. A palavra de Deus mostra que os pobres na Bíblia, eles são privilegiados. Mas atender aos pobres a partir da nossa própria energia, da nossa própria humanidade, da nossa própria carnalidade, atender os pobres sem que primeiro a gente passe pela experiência de ter Cristo no coração, é um desvio do Evangelho. A causa é nobre, mas a motivação é errada, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes, pois derramado esse perfume sobre o meu corpo, ela o faz para o seu sepultamento. Há um risco muito grande quando a gente constrói a narrativa da nossa vida com a motivação errada. É por isso que há tanta gente entristecida nos ambientes mesmo religiosos. É por isso que há tanta gente adoecida nos ambientes religiosos. É por isso que muitas pessoas vivem profundos conflitos na sua própria família, no seu próprio lar, aí afirmando e crendo e dizendo que creem em Jesus. É porque eles estão conflitados, porque fazem as coisas com a motivação errada. Do ponto de vista de Deus, a motivação precisa ser acertada para que a gente faça as coisas de forma adequada. A maioria das pessoas se relacionam com Deus com a motivação errada pela seguinte razão. Preste atenção, a maioria das pessoas obedecem para serem aceitos. Obedecem a Deus para serem aceitos por Deus. Então a obediência fica sendo uma coisa pesada. Você sabe, existem muitas maneiras de a gente obedecer. Eu vivi essa experiência com os meus filhos. Quando eles eram crianças, às vezes eu dava uma ordem para eles, e eles saíam com raiva daquilo que eles estavam fazendo para atender. Eles obedeciam, mas obedeciam com raiva. Há muita gente que se relaciona com Deus assim. Ele obedece a Deus, ele obedece, mas ele fica com raiva de Deus, porque ele está obedecendo, pensando que se ele não obedecer, ele não será aceito por Deus. A obediência, do ponto de vista do Evangelho de Jesus, não é para a gente ser aceito. A obediência que a gente deve ter com o Senhor Deus, com o Senhor Jesus, é porque nós já somos aceitos por Deus. A gente obedece porque a gente já é amado. A gente obedece porque Ele nos ama e Ele se alegra, e nós nos alegramos em obedecer ao Senhor. A gente obedece porque a gente tem um desejo de se tornar parecido com Ele, porque a gente quer ser transformado, porque a gente quer a cada dia ser mais parecido com a pessoa de Jesus. Isso muda, isso nos transforma, isso nos faz ter alegria, isso nos faz ter prazer,
Isso nos faz desfrutar de um Deus amoroso, de um Deus bondoso e de um Deus que nos acolhe. Outras pessoas, elas entendem que elas devem ser aceitas por Deus por causa das coisas que elas fazem. Toda religião, ela coloca como pressuposto que as pessoas, para irem a Deus, elas precisam fazer alguma coisa. Primeiro elas precisam fazer coisas mesmo. Você precisa fazer alguma boa ação, uma boa obra para você ser acolhido por Deus. Nos evangelhos e na palavra de Deus é o inverso. Primeiro você vai a Deus, depois você faz as coisas. Primeiro você conhece Jesus, primeiro o seu coração é tomado pela graça de Deus e pelo poder dele. Então o seu coração vai se enchendo de amor. Então por isso você vai fazer as coisas que agradam a Deus. E isso desenvolve em nós uma atitude nova, uma atitude saudável, uma atitude bonita, uma atitude alegre, uma atitude abençoadora. Mas quando você está sempre fazendo as coisas para que você seja aceito por Deus, você vai ficando cansado, você vai ficando nervoso, você vai ficando triste, e você vai confundindo todas as coisas. Uma outra motivação errada de muita gente na comunidade, na igreja, nos ambientes cristãos e na própria sociedade, é a gente fazer as coisas para Deus por culpa. A maioria das pessoas erram, pecam. Nós somos pecadores. A palavra de Deus diz isso. Nós até assumimos isso verbalmente, mas temos dificuldade de assumir isso diante de Deus e diante das pessoas. Então a gente começa a agir em função da culpa que sentimos porque a gente errou, porque a gente fez alguma coisa errada. E aí a gente começa a trabalhar e lidar com Deus em função dessa culpa. Ao invés da gente ir a Deus e pedir perdão, reconhecer, se arrepender diante dele, o que a gente faz é aumentar o serviço para fazer uma espécie de compensação. As religiões, elas trabalham colocando culpa nas pessoas. A única proposta divina e que tem nos evangelhos é a proposta de que todo pecado ou culpa confessado diante do Senhor é perdoado, porque ele morreu na cruz, porque ele deu a vida na cruz, porque o seu sangue foi derramado, e nós somos tomados pela graça dele, e agora não há pecado ou culpa que ele não possa perdoar. Uma outra coisa que as pessoas fazem, uma outra motivação errada na nossa relação com Deus, é o medo. Muita gente faz as coisas por medo de Deus. Se eu não fizer isso, Deus vai me castigar. Alguns até confundem as adversidades da vida com o castigo de Deus. Alguns acham que as enfermidades, as dores, elas vêm à vida das pessoas por causa de um castigo de Deus sobre as suas vidas. O máximo que pode estar acontecendo é Deus estar levantando a sirene para que você perceba que você está longe dele. É por misericórdia às vezes que ele te permite você enfrentar algumas adversidades, para que você o conheça, para que você o tenha. Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é cheio de misericórdia, Deus é cheio de bondade, Deus não impõe o mal às pessoas, Deus quer, e o seu Filho deu a vida na cruz do Calvário para o bem de todos nós, para desfrutarmos de uma vida saudável com Ele, para fazermos uma narrativa nesse mundo de forma digna, de forma bonita, de forma saudável. Quando a gente vive nessas narrativas, a gente começa a ter reações emocionais, relacionais, que alteram profundamente
a nossa vida. Essas reações são assim, pelo fato de você desenvolver na sua vida alguns padrões de comportamento que você acha que eles são certos, você tem dificuldades. A primeira é que, quando você é criticado, você se torna uma pessoa furiosa, nervosa, porque você pensa assim: eu estou fazendo tudo certo, tudo está certo daquilo que eu estou fazendo. E aí aparece alguém e faz uma observação negativa, aí dá a impressão que Deus não está me acolhendo. Você começa a ficar furioso com Deus, com raiva. Você começa a ficar furioso com as pessoas, porque você se acha merecedor, porque você acha que você está fazendo bem, que você está fazendo certo. Você está se colocando diante de Deus e apresentando aquilo que você faz para Deus sem Jesus. E quando você faz isso, você entende que você é bom. É como se você estivesse indo para Deus e dizendo: está vendo, Jesus? Está vendo, Deus? Eu faço. Eu sou um cara bacana. Eu sou legal. Eu faço isso, eu faço aquilo. Eu sirvo na igreja. Eu sirvo lá os irmãos. Mas quando você é observado, você começa a ter essa reação. Você desenvolve padrões de comportamento. E você acha que esses padrões são certos. E aí você começa a conviver com as pessoas e começa a se sentir confiante. Fala: não, eu estou fazendo tudo certo. Minha vida está dando certo. E do jeito que eu estou fazendo, está dando certo. E aí você começa a se sentir confiante. E para você sair do confiante para o orgulho é muito rápido. Porque você começa a olhar para a sua vida e falar: mas está dando certo. Se está dando certo para mim, precisa dar certo para os outros. O meu jeito de fazer é o certo, porque deu certo para mim, então tem que dar para os outros certo também. Aí você olha para o seu filho e você, ao invés de ter misericórdia, amor, paciência, você começa a ter exigência. Você começa a ser muito exigente. Você não considera a faixa etária dele, você não considera os limites dele, você não considera a humanidade dele, porque para você deu certo, então é do jeito que eu faço que vai dar certo para todo mundo. Porque os padrões que você criou para o seu comportamento estão dando certo para você. Você começa a se tornar, à medida que as pessoas não correspondem àquilo que você está dizendo que dá certo para você e deve dar certo para ela, você vai se tornando indiferente, você vai tendo menosprezo pelas pessoas, você vai desprezando as pessoas que não fazem as coisas do seu jeito e da sua maneira, e você começa então a viver uma vida de menosprezar as pessoas, de uma certa indiferença com as pessoas, com a própria comunidade, com os irmãos, com a família. Aquele está fazendo tudo errado, não faz parte do nosso viver. Nós vamos criando esse tipo de ambiente, e quando isso acontece, está dando certo, você vai desenvolvendo ídolos no seu coração. Você olha para você e fala assim: eu sou uma pessoa talentosa, eu sou bom, eu consigo. E a sua vida começa a ter significado e sentido quando você tem talentos, quando você tem recordes morais. Está vendo como eu consigo? Você começa a ter uma atitude vitoriosa na sua própria humanidade, na sua própria carnalidade. Você diz: está vendo? Eu sou uma pessoa disciplinada. E você começa a amar a sua autodisciplina. Você começa a olhar para as pessoas e exigir que elas tenham respeito por você. Qual é a narrativa da sua vida? O que as pessoas vão dizer a seu respeito?
O que o Senhor vai dizer a seu respeito? Qual é a narrativa que você está construindo na sua vida? A vida de oração então passa a ser de petições e não de gratidão. Leiam a palavra. Todas as cartas de Paulo, ele começa agradecendo a Deus. Ele começa intercedendo. Eu me alegro pela vida de vocês e oro por vocês, ele diz aos Tessalonicenses: oro não para que vocês sejam ricos, não para que vocês sejam prósperos, não para que vocês tenham dinheiro, não para que vocês tenham um carro novo, não para que vocês tenham um palácio. Eu oro para que vocês conheçam a Jesus. Leiam, porque se não conhecermos a Jesus, a nossa vida fica sem sentido, sem significado, sem valor, e tudo que você faz perde o sentido diante das pessoas. Seus filhos, as pessoas que estão ao seu lado, vão olhar para a sua vida e dizer o que a seu respeito? Você faz uma vida de oração somente quando você quer controlar as circunstâncias. Você não tem gratidão no coração, você não olha para a sua vida atrás e vê tantas coisas maravilhosas que Deus tem feito na sua vida, quantos privilégios Ele tem te dado, o de existir, de ampliar a sua vida aqui nesta terra, de permitir que você viva, de permitir que você o conheça, de derramar a graça dele sobre a sua vida e permitir que você tenha no seu coração e creia nele, e assim você possa ter uma vida saudável e digna. A vida na igreja se torna uma vida de usar a igreja até o momento que nos interessa e deixa de ser aquele lugar da comunhão, do convívio, do abraço, do sorriso, do compartilhar a pessoa de Cristo um com o outro, do aprendizado um com o outro no convívio, para que a gente se aprenda a amar. Qual é a narrativa da sua vida? Quando você estiver diante de Deus, o que vão dizer a seu respeito? Quando você tiver, daqui a alguns anos, os seus filhos forem se tornando mais adultos, o que eles dirão a seu respeito? Quando você não mais estiver aqui, o que eles dirão a seu respeito? A narrativa proposta por Jesus, vamos a ela. Mas Jesus disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez. A narrativa que Jesus estava dizendo que aquela mulher estava fazendo era a narrativa de amar a Deus, de amar o Senhor, de conhecer a Deus. O Senhor se alegrou com aquela atitude daquela mulher. O que ela fez foi uma coisa extremamente simples, porém muito significativa. Ela quebrou o vaso, o melhor que ela tinha, e derramou o perfume na cabeça de Jesus, o melhor perfume que ela tinha. Essa é a narrativa, essa é a narrativa para a sua vida. O que você vai colocar diante do Senhor? O que você tem na sua vida para depositar aos pés dele? Quais são as coisas que você está guardando no vaso de alabastro que é o seu coração? O que você vai colocar aos pés dele para adorá-lo? Ontem à noite, final do dia, um dos meus, talvez o amigo mais próximo que eu tive, um deles,
tem outros, mas ele foi muito próximo. 43 anos de convívio, de amizade, de conversas. Ontem ele se foi. Ele deixou uma narrativa aqui nesta terra, uma narrativa de vida, de amor, de carinho, de respeito e de fidelidade à palavra de Deus. Faleceu o nosso irmão Paulo Bornelli. Para a minha vida, uma narrativa de vida e da vida de Jesus. Qual é a narrativa que você vai deixar para o Senhor e para os seus, para aqueles que te cercam? A palavra de Deus tem muitas narrativas. Tem uma delas que é muito impressionante. É a narrativa da vida de Estevão, que muitos apenas sabem que ele morreu porque foi apedrejado, mas as pessoas não prestam atenção para saber por que ele morreu. Ele morreu porque ele entendeu quem era Jesus, porque ele creu em Jesus, porque ele disse para os seus compatriotas que aquele homem que havia morrido na cruz era o Filho do Deus vivo, que aquele homem havia ressuscitado, e que ele havia ido aos céus, e que ele voltaria para buscar os seus e para habitar no coração das pessoas. E a Bíblia diz que aqueles homens indignados, como esses discípulos, tomaram as pedras e o apedrejaram. E a palavra de Deus diz que ele viu o Cordeiro Santo de pé na eternidade, esperando que ele fosse até lá. Não há nenhuma outra narrativa na Bíblia que diga que Jesus ou que Deus tenha ficado em pé para receber a ninguém na eternidade. Somente a vida de Estevão. Qual é a narrativa da sua vida? Eu queria te convidar em nome de Jesus. Se Deus falou com você nesta noite, eu quero te convidar para você se colocar diante dele. Quero te convidar para você dizer: Senhor, vem para dentro de mim. Constrói a tua vida em mim. Me ensina, Senhor, a viver uma vida que te agrada. E Ele vai fazer. Feche os seus olhos por um instante. Senhor, a começar em mim, começando pela minha vida, Senhor, constrói na tua vida a tua narrativa, que a cada dia, Senhor, eu seja transformado, que a cada dia eu me torne mais parecido contigo. Senhor, transforma, Senhor, a minha vida. E agora, Senhor, eu me junto aos nossos irmãos e irmãs para te pedir que o Senhor faça uma transformação na vida de todos nós. Esse mundo tão cruel, tão duro, de tanta confusão, de tanta briga. Senhor, que a tua narrativa seja construída em todos nós. Que nesta noite, Senhor, o teu
Teu Filho, através do Teu Espírito, tenha sido revelado, e que aqueles que estão aqui, muitos deles tenham definido a sua vida nesta noite, que eles saiam daqui com o coração aquecido por essa convicção de que nós somos acolhidos, aceitos, amados por Deus, e que nada neste mundo nos separa de Ti, nem os nossos fracassos, nem as nossas vitórias. Os nossos fracassos não nos tornam mais humildes, nem as vitórias nos tornam orgulhosos. Pai, transforma a nossa vida, para que os nossos filhos vejam em nós a vida de Jesus. Senhor, transforma a nossa vida, para que os nossos amigos, olharem para nós, a tua vida, Senhor. Transforma a nossa vida, para que as nossas famílias, nossos parentes, amigos, filhos, filhas, netos, netas, amigos de longe e de perto, ao se lembrarem de nós, vejam sinais da vida de Cristo em nós. Senhor, tem misericórdia. Queremos ser uma igreja, Senhor, que Te ama, uma igreja que Te busca, uma igreja que Te deseja, um povo que anda porque Te ama, que vive porque Te ama, que a vida faz sentido para todos nós, porque o Senhor nos ama. Transforma, Senhor, as nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.